Bom dia, pessoal. A gente vai iniciar hoje a disciplina de Biologia Molecular e Genética Aplicada e a nossa primeira aula vai ser uma aula de introdução à genética, que é fundamentalmente aí o cerne dessa disciplina, né? Então, primeiro vamos definir aí o que é genética, que vocês tanto ouvem falar, porque essa é uma ciência que está no nosso dia a dia, e o que ela é de fato e tecnicamente falando. Essa aqui é uma definição bastante sucinta do que é genética: estudo da hereditariedade e da variação. Tá? Então, basicamente, é estudo das características que são herdadas pelos descendentes, de que forma elas são herdadas, de que forma elas afetam pessoas e animais. Tá? Então, basicamente, isso é a definição de genética, mas eu posso colocar também de uma forma um pouquinho mais esmiuçada e detalhada desta seguinte maneira aqui, né? Então, estudo de como características de seres vivos são herdadas de uma geração para outra, tá? Ou de como os genes se organizam e também de como eles se expressam. E também como os genes se comportam numa população e como eles evoluem com o tempo. Então, a genética ela é uma ciência que tem vários campos aí de atuação dentro desse estudo da hereditariedade. E aqui é um pequeno histórico só para a gente se situar em termos do progresso da ciência no campo da genética, né? O que a gente tem? Alguns registros ou algumas inferências a partir de registros rudimentares de que em torno de 5.000 anos antes de Cristo, o ser humano ele passou a domesticar animais e plantas, né? E de que forma isso aí se relaciona com a genética? Essa domesticação era um processo de selecionar animais e plantas que tinham características desejáveis e fazer cruzamentos entre eles para obter animais e plantas cada vez mais próximos do que se desejava. Então, esse processo de domesticação, e aliás, aqui é bom fazer um parênteses, né? Domesticação não é pegar um animal, levar para casa, tratar ele com carinho e ele vai ficar domesticado. Não tem nada a ver com isso. A domesticação aqui, em termos de genética, é você selecionando animais, você vai convergindo para um determinado traço fenotípico que te interessa. E esse selecionar quer dizer, você vai, na verdade, selecionando os genes sem você perceber, porque você está selecionando o fenótipo, para que você obtenha um determinado resultado. Esse é o processo de domesticação. Então, isso aconteceu já há muito tempo atrás, é o registro que a gente tem, embora os primeiros registros, de fato, relacionando algum conhecimento ou alguma ideia de hereditariedade, tenham vindo dos gregos em 500 a.C. Tá? Então, aí a gente tem algum tipo de sistematização, né, registro organizado, em que se discute a herança de características humanas. Aquilo mesmo que a gente faz hoje, né, então, um pai e uma mãe, eles olham uma criança, o filho, e veem, olha, esse filho ele tem traços nossos, tanto físicos quanto às vezes de personalidade. Os gregos eles faziam as mesmas inferências. Então eles já discutiam esse tipo de coisa, a herança de certas características humanas, mesmo que eles não soubessem qual era esse processo de herança. Tá? Esse tipo de conceituação aí deu origem a uma teoria posteriormente que a gente chama de teoria pré-formacionista, né? O que essa teoria dizia? Ela dizia que lá dentro dos espermatozoides tinha algo que eles chamavam de homúnculo. Era como se fosse um homem pequenininho, um ser humano pequenininho, pré-formado, que bastaria que esse óvulo, esse espermatozoide encontrasse um óvulo e esse sujeito aqui dentro do espermatozoide ele iria crescer e dar origem a um ser humano completo, né? Então assim, era meio que uma teoria quase que parecida com massa de pão, né? O ser humano já estaria totalmente formado aqui dentro, bastaria que ele crescesse, né? Para ele emergir como uma pessoa, né? Então essa é uma teoria meio bizarra, né, meio curiosa, mas que derivou aí
dos registros gregos e ficou por bastante tempo aí sendo respeitada. E aí a gente dá um salto bastante grande e vai para o grande evento da genética, né, que a gente pode considerar, que é no século XIX, que é quando um monge chamado Gregor Mendel, né, ele publica as teorias dele sobre hereditariedade baseado em experimentos feitos com ervilhas. Então o Mendel, e isso é largo conhecimento, né, ele trabalhava ali com ervilhas, ele fazia cruzamentos de ervilhas verdes, amarelas, rugosas, lisas. E como ele trabalhou com características muito simples, ele conseguia fazer boas inferências sobre os descendentes das ervilhas. Então ele meio que é considerado o pai da genética. Tá? Aqui a gente tem uma imagem dele e aqui a gente tem uma imagem das ervilhas com as quais ele trabalhava. Tá? Então esse aí é um evento meio que é o evento fundador da ciência da genética. E no início do século XX, os trabalhos dele foram redescobertos. Né? E por que a gente salienta isso? Porque ele publicou esse trabalho em 1865, mas esse trabalho ficou basicamente esquecido por uns 40 anos. Né? Então ninguém deu bola, ninguém deu atenção para o trabalho do Mendel. Só no início do século XX, né, que eles vão ser redescobertos por 3 cientistas independentes. Então aí basicamente é que eles vão impactar de fato a ciência e o Mendel vai entrar para a história. Eu tenho ainda no início do século XX, 1900, Landsteiner ele descobre o sistema de antígenos sanguíneos, que é o sistema ABO, que como a gente conhece. Em 1902, o Arquibaldo Garrod descreve uma doença metabólica que era derivada de problemas com 2 aminoácidos e ele descobre o primeiro erro inato de metabolismo. Em 1909, o Johnson cria o termo gene para designar a unidade básica da hereditariedade. Então reparem que o termo gene ele nasce ali no início do século XIX. Em 1944, a gente tem a demonstração de que os genes são compostos de ácido desoxirribonucleico. Então é uma grande descoberta bioquímica aí ligado à genética feita pelo Oswald Avery. E em 1953 a gente tem o que provavelmente é a maior descoberta do século XX, né? Ou uma das grandes descobertas da ciência, que é a estrutura do DNA, a estrutura de dupla hélice do DNA. O James Watson e o Francis Crick eles determinam essa estrutura baseado em trabalhos de outros cientistas, mas eles basicamente publicam e eles estavam certos. Aqui a gente tem uma imagem dos dois com um modelo aqui da dupla hélice de DNA. Isso aqui é um feito histórico aí dentro da área de genética. E mais recentemente, em 1997, a gente tem um evento que é a primeira clonagem de um mamífero a partir de uma célula adulta. Tá? Isso aí foi feito por uma equipe da Escócia e esse animal ficou bastante famoso, conhecido como ovelha Dolly. Né? Para mim é um evento recente, né? Porque foi muito depois que eu fiz a graduação, embora para vocês possa ser um evento já um pouco antigo, mas foi um marco aí para a ciência, estampou a página dos jornais, dos telejornais e suscitou uma série de debates éticos. Então foi um evento extremamente impactante para a época. E posteriormente a isso, a gente tem em 2003 a publicação do genoma humano todo sequenciado. Né? Foi um esforço enorme feito por um consórcio, custou bilhões de dólares. A gente nunca tinha tido essa informação antes, mas assim se publica do que é feito o nosso genoma inteiro. Claro que isso foi baseado no genoma de um determinado indivíduo ou uma determinada média ali de indivíduos, mas assim isso foi um enorme marco, né? E apesar de se acreditar que com isso a gente iria resolver um monte de problemas, isso não foi algo que aconteceu. A gente percebeu que a coisa é um pouquinho mais complicada do que isso, não basta saber
a sequência do genoma, mas a gente tem que saber como essa sequência funciona. O que está ativo, o que está inativo, ou o que faz um gene ser ativado, o que faz um gene não ser ativado. Então, a história da gente resolver uma série de problemas a partir da sequência gênica, ela ainda está muito embrionária. E aqui é uma imagem mostrando uma sequência aqui de nucleotídeos de um DNA. E aí vem uma pergunta que sempre se faz quando a gente está dando disciplinas básicas para a área da saúde, né? Para que eu tenho que estudar isso? Qual que é a importância dessa disciplina para mim, para a minha profissão? Então vamos lá. Por que a gente tem que estudar a genética? Tá? E aqui eu vou listar uma série de aplicações da genética que são bastante interessantes e elas vão ilustrar essa importância aí. Primeiro, algo que a gente já comentou aqui, né? A genética pode ser usada no aprimoramento de animais e plantas. É claro que inicialmente isso foi feito sem se conhecer genética, foi feito com base em cruzamentos, em características fenotípicas, mas hoje, como a gente tem o conhecimento da genética, a gente consegue fazer coisas muito mais sofisticadas, né? Então eu consigo, e muito mais rapidamente, inclusive, eu consigo produzir animais que dão muito mais ovos, que dão muito mais leite, que dão muito mais carne, ou posso produzir plantas que são muito mais ricas em nutrientes, que são muito mais resistentes a pragas. Então, os avanços nessa área são gigantescos e eles permitem um aumento de produtividade muito grande de alimentos, o que é algo que é essencial para um planeta que está lotado de gente. Aqui eu resolvi usar como um exemplo aí de como esse aprimoramento pode ser radical, pegando os lobos, né? Aqui eu tenho uma alcateia de lobos com um olhar nada amistoso para nós, né? E esse animal ele foi manipulado pelo ser humano, manipulado no sentido de que o ser humano ele fez cruzamentos entre animais para obter um animal mais desejável, mais interessante e útil, que são os cães. Então, isso que vocês estão vendo, que são os lobos, que é um animal selvagem, né, foi transformado por nós num período relativamente curto em termos evolutivos, de 18 a 30 mil anos, em cães, como por exemplo esse Shih Tzu que está aqui nesta imagem. Então reparem a drástica mudança de tamanho, de morfologia e de comportamento, né, que o ser humano operou sem saber exatamente o que estava acontecendo, porque não se tinha ideia de genes há 18 mil anos atrás, mas ele conseguiu operar uma mudança drástica em um animal. E aí fica aqui uma dica de sugestão, uma dica de reflexão. Se o ser humano, num prazo tão curto, consegue operar uma mudança tão radical, o que será que a natureza é capaz de fazer em prazos muito mais longos, como milhões ou bilhões de anos? Aqui é um outro exemplo também bastante interessante de aprimoramento de animais e plantas, que é o milho, né? O milho, como a gente conhece, está aqui desse lado direito, né? Então, uma espiga de milho bonita, amarelinha, né? Ótima para comer com manteiga ou fazer pipoca. Isso aqui não é o milho original. O milho original, acreditem se quiser, é isto aqui, ó. Disto para isto, houve uma manipulação de linhagens de milho para que se obtivesse este milho que a gente tem atualmente, hoje. Então, o milho é outro exemplo de manipulação que foi feita para se obter um fenótipo adequado a uma necessidade. Tá? Isso foi até num prazo mais curto do que foi feito com o lobo e os cães, em torno de 7 mil anos. Né? Então, em 7 mil anos, a gente transformou isto aqui, né, nisto aqui. Outra área bastante importante da genética são as doenças genéticas, né? Então, eu tenho uma série de doenças genéticas humanas e animais, e nesse caso são doenças que não têm cura, porque
é um erro na receita do bolo e eu não tenho como mexer nessa receita do bolo, né? E a partir daí, aquele animal, aquela pessoa, nascem com uma doença que vão ter que conviver o resto da vida, se isso for possível, né? A gente tem hoje perspectivas de tratamento, eu já vou falar disso, mas aqui tem alguns exemplos de doenças genéticas. Distrofia muscular de Duchenne, que produz uma fraqueza muscular progressiva, né? A fibrose cística, que é uma outra doença importante para seres humanos, em que você tem uma alteração na viscosidade das secreções, e as pessoas que têm fibrose cística padecem aí de infecções recorrentes em trato respiratório. E eu tenho a própria hemofilia, né? Que também tem um fundo genético aí. E, como eu falei, o entendimento de doenças genéticas possibilita que a gente primeiro possa fazer prevenção, né? Que, como a gente sabe, prevenir é sempre mais barato que remediar, né? No caso dos animais, eu posso escolher cruzamentos, né? Então, posso evitar cruzamento com animais que tenham genes relacionados a certas doenças. E no caso do ser humano, eu posso fazer um aconselhamento genético para que pais que querem ter filhos possam refletir sobre os riscos e sobre a conveniência de se ter um determinado filho, né? Que pode herdar um gene letal ou pode herdar um gene de uma doença que vai levar essa criança à morte com 2 ou 3 anos. Então, a gente hoje tem toda essa área de aconselhamento genético que é bastante importante aí para seres humanos. Mas além dessa questão da prevenção, a gente tem uma outra questão hoje que é ainda uma projeção, ainda é uma expectativa, que é a remediação, que é o uso de terapias gênicas para você editar o DNA e eventualmente curar doenças genéticas, tá? Então essa é uma perspectiva futura. A gente teve alguns ensaios em laboratório que deram certo com animais, mas não deram tão certo com seres humanos. Então, o futuro talvez prometa aí algum tipo de avanço nisso. Outro campo muito interessante aí de aplicação da genética é a medicina forense, né? Como vocês já devem saber, já devem ter visto muito, né? Mas é desvendar crimes ou questões legais usando a genética. Aqui é um exemplo, tem milhares de exemplos, né? Mas aqui é um assassinato que havia acontecido há muito tempo, 10 anos atrás. As provas relacionadas a esse assassinato não permitiam chegar no culpado, mas a partir do momento que eu tenho um acumular de dados genéticos e um avanço das provas moleculares, eu consigo elucidar o assassinato. Então, isso é uma coisa bastante bacana, né? E aqui eu coloquei um outro exemplo que eu também acho interessante. Esse Joseph Mengele, como vocês devem saber, é um criminoso nazista que se escondeu aqui no Brasil, né? E ele só foi descoberto onde ele estava, onde estava a ossada real dele, no final das contas, graças a testes genéticos que foram realizados. Tá? Então se conseguiu provar definitivamente, sem dúvidas, que ele ficou aqui no Brasil, viveu aqui no Brasil depois que ele fugiu da Alemanha após o final da Segunda Guerra Mundial, graças a testes baseados em DNA. Outra área importantíssima aí da genética é diagnóstico de doenças infecciosas. Tá? Isso é algo essencial hoje em dia e eu vou usar o exemplo mais quente que eu poderia encontrar nos dias atuais aí de pandemia de Covid-19, que é o PCR, tá? Essa aqui é uma prova extremamente conhecida, né? Que a gente faz, aqui esse PCR é de Polymerase Chain Reaction, tá? Isso aqui é uma prova de amplificação de DNA que a gente usa para diagnóstico de Covid-19. Especialmente em que situação? Na situação em que a pessoa ela está apresentando sintomas, ou seja, ela está presentemente com o vírus. A única forma de eu detectar o vírus, né, é fazendo um PCR.
aquelas provas rápidas de farmácia que o pessoal vai fazer, tira sangue e ela dá um resultado na hora, não são provas que detectam vírus, são provas que detectam a resposta imunológica ao vírus. E aí são provas adequadas para saber se você já teve a doença, não que você tenha a doença. A prova para detectar se você tem presentemente a doença é a técnica de PCR. Outra área de aplicação aqui da genética é na biotecnologia. Tá? E aí eu vou usar como exemplo um clássico aí da biotecnologia, que é a produção de insulina. Como você sabe, a insulina é um hormônio fundamental aí para o metabolismo da glicose. E muitas pessoas têm diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, então tem problemas aí com a absorção da glicose. E especialmente nos casos em que você não tem produção de insulina, as pessoas precisam obter essa insulina. E antigamente o que se fazia era pegar o pâncreas de animais, extrair ali a insulina, purificar, era extremamente trabalhoso, laborioso e caro. Mas, justamente com os avanços da genética, o que a gente conseguiu? Pegando bactérias como essa que está representada aqui, ó, a gente consegue inserir uma sequência que codifica a insulina. Então, o pessoal descobre qual é a sequência gênica que codifica a síntese da insulina, insere nessa bactéria, ela passa a ter essa sequência no seu próprio genoma e passa a fabricar a insulina para a gente. Então, eu consigo fabricar a insulina em laboratório baseado numa bactéria que eu inseri a sequência gênica da insulina ali no DNA da bactéria. Isso aí barateou enormemente o custo da insulina e ampliou muito o acesso. Outra área fundamental hoje, controle epidemiológico. E aqui, mais uma vez, eu vou pegar o exemplo do que a gente está vivendo aqui com a Covid-19. O que a gente está vendo desde o início da pandemia, do ano passado para cá? A gente está vendo o surgimento de diferentes linhagens de SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Por que essas linhagens estão aparecendo? Porque esse vírus é um vírus mutante e é também um vírus recombinante. Então, à medida que ele se multiplica, ele vai sofrendo uma variação genética e essa variação ela pode produzir linhagens mais transmissíveis, mais letais ou que escapam da vacinação. Então, é extremamente importante acompanhar o surgimento dessas linhagens aí. Tá? Aqui eu coloquei duas das variantes que têm causado um grande impacto no mundo. A variante Gama, que apareceu em Manaus, aqui no Brasil, e causou um enorme estrago. Ela basicamente deslocou todas as outras variantes. E a variante Delta, que está entrando agora e começa a causar estrago, por exemplo, no Rio de Janeiro. A gente está tendo uma reversão da queda de casos e é provável que isso seja por conta da variante Delta. Tá? Então, reparem, idealmente a gente deveria ter um sistema de rastreamento em que a gente sequenciasse os vírus isolados a partir dos doentes, para a gente saber como essa variante está no território nacional e como ela está se expandindo e como ela está se alastrando. É o que a Inglaterra, por exemplo, fez. A Inglaterra tem o melhor sistema de monitoramento de variantes aí do SARS-CoV-2. Então, eles conseguem ter um mapa diário de como está o alastramento dessas variantes. Isso é fundamental em termos epidemiológicos para a gente controlar a pandemia e isso basicamente é genética pura, sequenciamento gênico. Uma outra área de aplicação da genética é a farmacogenética, em que você vai estudar a reação individual aos fármacos, baseado no quê? No perfil genético de um determinado sujeito. Com isso, você consegue otimizar a dose das drogas ou até a própria medicação em si. Então, existem pessoas que são mais sensíveis a uma droga, então eu posso usar uma dose menor.
Existem pessoas que são resistentes a uma droga, então eu tenho que trocar e usar uma outra droga. Isso aí só é conseguido a partir do momento que eu tenho o perfil genético de quem vai usar uma determinada droga. Tá? Então aí é uma ligação, é uma fusão aí entre a farmacologia, que é outra ciência básica, e a genética. E eu tenho, por fim, um último ponto que eu queria destacar. Essa listinha aqui, obviamente, ela não é uma lista exaustiva que pega tudo o que tem de aplicação da genética, mas são os pontos mais importantes, eu acho. E esse final que eu deixei aqui, que é o de onde viemos, é porque a genética pode dizer muito para nós sobre as nossas origens, né? Então, quando a gente pensa de onde nós viemos, né? Então eu coloquei aqui um ser humano pensando sobre isso, e aqui a gente tem um chimpanzé, né? Brinquei e coloquei ele pensando também de onde que ele veio. Então é interessante porque quando a gente faz a análise genética do DNA humano, então quando a gente conseguiu aqueles avanços no início dos anos 2000, a gente percebeu o seguinte: o nosso DNA ele é 98,8% idêntico ao de um chimpanzé. Então isso é muito interessante porque nos coloca muito próximos de uma outra espécie animal. E quando a gente faz análises genéticas de diversos primatas e a gente coloca esses dados em programas, né? Então existe uma série de programas que fazem inferências sobre como os genes mudam, como o genoma muda, o que é ancestral, o que é derivado, você consegue criar o que a gente chama de árvores filogenéticas. A árvore filogenética é como se fosse uma árvore genealógica, mas ela está colocando ali espécies animais. Então ela me diz quem são as espécies próximas, quem são as espécies que têm ancestrais comuns, que é o que eu vou mostrar nesse próximo slide. Tá? Então eu tenho aqui um ancestral comum dos primatas do Velho Mundo e eu tenho aqui o ser humano destacado aqui, tá? E ele tá junto com o bonobo, que é um chimpanzé pequenininho, que tem um comportamento um pouco diferente do chimpanzé maior ali, que é mais agressivo. Então reparem, os seres humanos e os chimpanzés e os bonobos, eles têm um ancestral comum que está aqui. Então, isso torna eles os nossos primos mais próximos. Reparem que o gorila ele está um pouquinho mais afastado. Então, eu tenho um ancestral comum do gorila em relação a todo este grupo aqui. Tá? E a mesma coisa com outros macacos que estão aqui, como o macaco rhesus, como o gibão, ou como o orangotango aqui, que também tem um ancestral comum em relação a esse grande grupo. Então, esse tipo de análise aqui ele só é possível graças à análise genética. Então, a análise genética ela está conseguindo responder de onde nós viemos. E aqui é uma outra aplicação desse mesmo tipo de raciocínio, porque antes a gente aplicou para descobrir a nossa possível ancestralidade, mas eu tenho outro interesse que é descobrir a origem de micro-organismos. E isso pode ter um impacto imediato, inclusive, para tomar medidas preventivas contra novas doenças. É o que nós estamos vivendo com relação à Covid-19. Mais uma vez, aqui eu estou usando a doença como exemplo, porque o que nós estamos vivendo é um evento histórico, né, sombrio e histórico, em que você faz análises dos vírus e compara com vírus animais. E aí você descobre que o SARS-CoV-2, que está aqui e que afeta seres humanos, ele tem uma estreita proximidade evolutiva com o coronavírus de morcegos. Então a gente acaba descobrindo o quê? Que provavelmente esse coronavírus de morcego, em algum momento, ele pulou e conseguiu causar doenças em seres humanos. Tá? É possível que tenha havido um hospedeiro intermediário, né? Mas assim, isso ilustra um aspecto muito crucial de novas pandemias, né? Quando a gente destrói a natureza, você tem acesso a locais que antes você não tinha, você pode eventualmente entrar em contato com vírus novos que se adaptam à nossa espécie e podem ser vírus que vão causar novas doenças bastante transmissíveis ou bastante letais e que vão causar um enorme problema para o mundo inteiro. Então, essa parte genética
de estudo aí do genoma de um vírus e descobrir de onde ele veio, ajuda a gente a entender a situação e ajuda a gente a prevenir o futuro, né? Então, hoje, existem diretivas que dizem que aqueles mercados na China em que você tem comércio de animais vivos deveriam ser simplesmente abolidos. Por quê? Porque ali é um local, um contexto extremamente propício para um vírus que está numa espécie animal pular, eventualmente, esse pular, entre aspas, evidentemente, mas ele causar doença no ser humano, sofrer uma mutação e passar a ser transmissível entre seres humanos e causar uma epidemia ou uma pandemia global como a gente está vivendo. Esse tipo de compreensão do processo que está acontecendo só é possível graças à genética. Então, com isso, a gente chega ao fim dessa aula, que é uma aula introdutória. Então, eu tinha um objetivo de dar uma visão panorâmica da genética, mas eu tinha um objetivo também muito grande de engajar vocês na matéria, porque estudar é uma coisa prazerosa, deve ser prazeroso. Então, eu tentei tornar a genética algo estimulante, né? Para que vocês continuem aí engajados ao longo do semestre e que vocês vão atrás de fontes aí de informação, de genética, para entender melhor o mundo e poder atuar melhor profissionalmente nas suas áreas de atuação. Tá ok? Então, por hoje é só. Depois vai haver uma testagem relacionada a essa aula e a gente tem a aula síncrona para discutir, tirar dúvidas e resolver a testagem. Tá ok, gente? É só isso. Até lá.